todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um Crianças em Movimento, o seu programa semanal da web para quem gosta de assuntos ligados à criança e ao esporte. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta, e hoje comigo elas, as princesas desse programa, Cláudia Barros, sim, ela do Movimento Mirim. Seja muito bem-vinda, Cláudia! Olá, pessoal! Vamos para mais um programa, hoje com um convidado que eu adoro, um professor que eu adoro, incrível, sabe tudo de voleibol, a gente vai conversar, esse é o tema do programa de hoje, então acho que vai ser bem bacana. Do Rio de Janeiro, eu já estava com saudades, não parece nem que passou uma semana, mas eu já estou com saudades. Renata Rodrigues, seja muito bem-vinda, Renata! Olá, Marcelinho, olá, Claudinha. Muito bom estar de volta aqui com mais uma semana para nossa audiência e com um convidado que é praticamente da família, né? Porque, afinal de contas, quando fala assim companhia atlética, ou da aula já participou, é alguém que faz parte da família, mesmo sendo de outra unidade, de outro estado. Então, eu tenho certeza que o programa hoje está imperdível e vai ser muito bacana. Muito bom, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o segundo esporte mais popular do Brasil. Nós vamos falar sobre o voleibol e o nosso convidado é o professor Almir Ferreira de Souza. Ele que trabalha em diversas esferas aí com o voleibol, trabalha no Colégio Magno aqui de São Paulo, no Clube Paineiras do Morumbi, onde ele é técnico de voleibol de feminino, responsável técnico das categorias de base e, como as meninas já soltaram spoiler, também professor da Companhia Atlética. Seja muito bem-vindo, Almir! Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Um prazer enorme aí. Estou lisonjeado pelo convite da Cláudia, que a gente tem uma paixão muito grande aí, o tempo que a gente trabalhou juntos, né? A Renata aí, como já explicou, né? Somos aí co-irmãos, né? A gente aqui na Unidade Kansas, em São Paulo. E o Marcelo também, que a gente já conhece. Não consigo lembrar da onde, Marcelo, mas eu vou lembrar até o final do programa aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou muito lisonjeado, realmente. Bacana, bacana. Vamos lá, Almir. Vamos tentar até o final do programa aí lembrar de onde me conhece, para o público também desvendar esse segredo aqui juntamente conosco. Almir, deixa eu já começar o programa aqui, já sacando aí para você poder nos responder. O que não pode faltar em um bom programa de iniciação de voleibol nas escolas, Almir? Marcelo, cara, eu diria o seguinte, eu acho que não é só no voleibol, eu acho que quando você fala de programa de iniciação esportiva, no ambiente escolar ou em clube também, seja ele na esfera que for, o que não pode faltar é diversão. Não pode faltar diversão. Se não tiver diversão para essa molecada que está começando a ter o contato, ou que já tem algum tipo de contato e está buscando um aperfeiçoamento, esquece. Tá perdendo tempo ali. Eu acho que não só para o voleibol, mas qualquer atividade, né, esportiva. Entusiasmo, alegria, você tem que olhar no olhar da criança, ela tem que estar externando isso, que está curtindo, está ali, não é porque está obrigado, não é porque o pai quer, a mãe quer, é porque ela sente prazer em estar ali. Esse prazer, inicialmente, pode até ser porque tem alguma relação mais próxima com aquele professor. Às vezes já tem uma aula de educação física que faz, e aquele professor é o que vai dar o treinamento, por ela curtir o professor, achar que é um cara carismático, né? Assim como eu, né, Claudinha? Sou super carismático. Então, a criança olha e fala, eu quero fazer aula com esse cara, né? Só que não. Então, eu acho que é isso. Tem que ter essa diversão, tem que ter entusiasmo, tem que ter alegria, e a partir daí você vai buscando outras coisas, vai fazendo com que a criança vá adquirindo outros níveis de conhecimento. Bom, sensacional. Claudinha, como é que é trabalhar a habilidade de volear na primeira e na segunda infância? Gente, essa habilidade de volear, ela é fundamental no voleibol, né? Não por acaso o esporte tem esse nome, né? Agora, é importante a gente entender que, assim, a criança, ela vai ser capaz de interceptar bolas em movimento um pouquinho mais para frente, porque isso demanda uma certa estruturação temporal. Quando a gente trabalha com crianças pequenininhas, você vai arremessar uma bola para ela, a primeira coisa que ela faz é refugar. Se a gente está falando de crianças de 3 anos, mais ou menos, né? Aí, à medida que ela vai crescendo, aí na primeira infância, o que vai acontecendo? As bolas que são lançadas para ela numa trajetória horizontal, ela é capaz de perceber, de acompanhar esse movimento, e aí sim ela é capaz de volear. Então, é bacana a gente trabalhar com crianças com jogos, com brincadeiras, mas sempre pensando no seguinte, arremesse você a bola para ela na direção do rosto dela, porque aí ela consegue organizar o corpo para interceptar essa bola. Caso contrário, ela vai refugar para sempre, né?
E mais ou menos a partir de 8 anos, aí sim ela consegue acompanhar essas bolas em trajetória angular, né, em trajetória de ar. Então aí você consegue começar a trabalhar esse volear com ela, que é super necessário. E essa questão, gente, do rebater, a gente começa primeiro pelo corpo, pelo volear, para depois apresentar implementos para a criança, né? Isso que é importante a gente entender também. Então, é uma habilidade fundamental, super bacana, eles adoram, porque as crianças gostam muito. Na hora que elas conseguem perceber que elas são capazes de organizar o corpo delas a tempo, de realizar uma determinada habilidade motora, isso dá muito prazer para elas, essa manipulação do corpo delas num determinado intervalo de tempo. Mas a gente tem que entender o que elas são capazes de entregar para a gente em termos de percepção visual e de organização do corpo, para a gente apresentar um estímulo correto. Então, a dica é essa. Se a gente está falando de primeira infância, o lançamento é horizontal, com bolas grandes, e além para elas conseguirem enxergar, né? E bolas grandes e pesadas, né? Bolas grandes, leves, e além de leves, lentas, né? Então, por exemplo, aquelas bolas de play center lá, elas são muito bacanas, porque elas são lentas e a criança enxerga, dá tempo dela organizar o corpo para receber essas bolas. A gente trabalhar com bolas pequenas e muito rápidas, aí esquece, aí já era, né? Então, a gente só tem que pensar nisso, como é que você vai organizar o ambiente, os materiais e o tipo de lançamento para a criança conseguir organizar esse corpo. Renata, na sua opinião, por que o voleibol é tão atrativo para as crianças na escola? Então, primeiro porque tem uma identificação que veio, né, por volta dos anos 80, que foi a mídia trazendo o voleibol para a gente, apresentando como um esporte em ascensão, e que eu fui uma criança, uma adolescente que vivi esse nascer do voleibol dentro da mídia. E eu lembro muito bem que eu pedi uma bola de vôlei para o meu pai, eu jogava, brincava na rua, né? E era muito orgânico esse volear, esse rebater. Então, hoje a criança tem. O voleibol cresceu muito, tem toda uma máquina, né? Por trás, não só de mídia, mas também de roupa, de atletas, de personalidades, né? Que foi principalmente brasileiros, isso é importante, que gera uma identificação. Mas fora isso, é a possibilidade na escola de você trabalhar o voleibol através de diversas maneiras. Não o voleibol só tradicional. Eu trabalho com o Fundamental 1 na escola. Então, nós temos o câmbio, nós temos... eu uso também, como a Claudinha falou, bolas de diferentes pesos, tamanhos. Eu uso bexiga para começar a trabalhar essa relação de volear, de rebater. Não propriamente tem que ser aquela organização tradicional, mas a criança, mesmo sendo algo adaptado, as crianças falam, hoje é vôlei, né, professora? Hoje é vôlei, né? Então, assim, isso para eles é motivante, porque é uma atividade motivante, porque eles jogam em grupo, eles jogam com alguém. E assim, para a criança isso é muito forte, porque no Fundamental 1 tem muita individualização, né? Muitas atividades são individuais. Quando você traz algo que pode ser trabalhado cooperativamente, em grupo, isso traz para eles uma motivação muito diferenciada. Tem a competição, mas tem, acima de tudo, uma cooperação de estar ali junto, naquele grupo, para realizar as tarefas. Então, o voleibol traz isso. E não é uma atividade, por exemplo... aliás, é uma atividade que é mais, eu considero até mais democrática dentro da escola do que o próprio futebol. Porque, por exemplo, no futebol ainda existe aquele estigma de que menino, menina. E o voleibol já tem uma relação onde eu posso misturar os gêneros, as meninas se sentem mais participativas, mais hábeis para realizar, então eu encontro também menos resistência para realizar. Então, por isso eu vejo, isso é um dos pontos, são vários, que é algo atrativo. Existe uma identificação de algo que eles reconhecem,
para fora da quadra da escola, e quando é apresentado na escola com motivação, com ludicidade, com um professor que realmente entende de como começar a apresentar a modalidade para eles, eles têm uma aceitação maior, porque é muito mais democrático. É bem mais democrático e mais igualitário para eles. Então, é uma modalidade que eu adoro, embora não pela BNCC não seja obrigatório eu trabalhar no Fundamental 1 o voleibol, é a partir do 6º ano, com as minhas turmas de 3º, 4º e 5º ano, eu apresento como uma variação de atividades de experimentação de equipe com bolas, sendo que numa linguagem mais lúdica, né? Então, e é muito, muito bem aceito. Eles vivem... Quando tem isso no planejamento, eles piram, eles adoram. E vejo isso, e via muito isso também lá na academia, tanto que nós tínhamos 3 turmas seguidas de vôlei. Fantástico. O programa Crianças em Movimento toda semana aí na web, pelo Movimento Mirim, pela professora Renata Rodrigues e pelo Cuca Berta. Almir, para o profissional que deseja trabalhar com voleibol, quais as habilidades que ele precisa desenvolver, Almir? Bom, Marcelo, antes eu só queria dar um pitaco nas 2 perguntas que você fez aí, tanto para a Cláudia quanto para a Renata. Só acrescentar aí a questão da variabilidade de materiais para esse volear. Não só bola, mas a variedade de materiais para cubos, enfim, figuras geométricas, figuras achatadas. Na verdade, é importante a criança ter essa vivência para ela poder melhorar esse padrão de volear, né? Então, a bola grande, ótimo, né? Excelente, e daí tem várias brincadeiras. Eu antigamente tinha um paradigma que eu não gostava muito de fazer adaptação do voleibol com pingo, né? Com quicar. E depois a gente mudou um pouco esse perfil e tem algumas coisas que em determinados momentos é interessante você colocar mais tempo para a criança poder reagir e aprender a fazer algum gesto mais parecido ali, né? E a outra coisa, a Renata acho que colocou super bem todos os aspectos, né? Por que na escola aí ele faz sucesso, mas eu acho que dá para resumir com uma palavra, e bem da moda, né? Ele é inclusivo. Você pega na escola, você vai ver que quem vai procurar o voleibol, geralmente são as crianças que têm medo de contato físico com outro indivíduo. Geralmente são as crianças que têm menos habilidade em outros esportes e acaba sobrando o voleibol. E aí o que ela colocou com uma importância muito grande, assim, a pessoa que vai apresentar o esporte a primeira vez faz toda a diferença do mundo. Porque se a pessoa realmente souber apresentar e criar os caminhos de facilidade, essa criança tiver um pingo de sucesso em alguma ação, ela vai voltar e aí dali ela não sai mais. Então, a inclusão ela é perfeita, né? Eu até acrescentaria o seguinte, acho que é um dos únicos esportes que o mais forte não prejudica. O mais forte, ele agrega. Porque o mais forte, ele vai ser copiado e o mais forte vai ajudar o mais fraco, porque o esporte, ele é cooperativo. Se o mais forte não tiver o mais fraco fazendo alguma coisa mais simplória que seja, ele não joga. Porque sozinho ninguém joga. Entendeu? Então, acho que dá para a gente resumir com essa questão da inclusão, que é fantástico, assim, para a característica da escola, né? E aí você me pergunta o que o profissional deve ter, né? Cara, tem que conhecer muito desenvolvimento motor. Muito desenvolvimento motor. Os padrões básicos de habilidade, os padrões de desenvolvimento, os processos, para você poder, na hora que você for fazer uma correção mais específica, mais técnica, saber exatamente onde é a falha. Se a falha é na manipulação, se a falha é no equilíbrio, se a falha é na antecipação, na percepção, óculo manual, enfim. Você tem que conhecer muito bem todos esses aspectos. Se você conhecer isso, óbvio, e conhecer a modalidade, você consegue ir quebrando esses problemas que vão aparecer, né? Porque cada criança vai te apresentar um aspecto ali. É lógico que tem aquele padrãozão, mas tem crianças que às vezes empaquem alguma coisa e não adianta você ficar repetindo o processo, se você não entender onde é a falha, né? E isso acontece até com adulto. Eu tenho históricos de adultos aí com acima de 45 anos que nunca tinham praticado e a falha do cara estava lá embaixo no padrão básico de habilidade, entendeu? Lá atrás, né? Então é isso. Fantástico, pessoal. Hoje, programa Crianças em Movimento com o tema voleibol, recebendo o professor Almir Ferreira de Souza aqui conosco, a gente falando desse esporte maravilhoso que é o voleibol. Cláudia, qual a relação entre o desenvolvimento da estruturação temporal e o aprendizado no voleibol?
Então, sempre que a gente está falando de esportes, né, que envolvem bola, essa questão da estruturação temporal, na verdade, qualquer esporte, né, mas vamos falar da bola aqui, ela é importante, porque eu tenho que ter tempo para organizar o meu corpo, para receber aquela bola, no caso do vôlei, para volear aquela bola, né? Então, essa é uma construção que a criança vai fazendo aí ao longo da infância e da adolescência, né? Mas tem algumas questões que são muito engraçadas. Eu lembro que eu fui assistir uma vez, a minha filha tinha 10 anos, e ela estava num jogo de vôlei, né? Ela num time, e aí a outra escola com outro time, né? Era um campeonato lá. E era muito engraçado, porque o que acontecia? A bola, o sujeito sacava, né? A menina sacava, chegava no time da minha filha. Alguém recebia super bonitinha, a primeira menina recebia lá com manchete, e tocava, passava a bola para a levantadora, que estava lá posicionada no lugar dela, e estava tudo certo. Até aí, tudo dava certo. Na hora que a bola saía da mão da levantadora, isso acontecia nos dois times. Você falava, não é possível, está comprado. Era muito engraçado, porque a levantadora levantava a bola para a terceira menina fazer o ataque, e aí você só ouvia o time inteiro, deixa. Por quê? Porque a menina, quando ela ia realizar a cortada, ela estava lá na frente. E a levantadora, em vez de levantar a bola para o lugar, para a projeção da menina, quer dizer, na hora que ela levantou a bola, ela está enxergando a menina lá atrás. Mas ela não deve levantar para onde está a menina, mas sim para onde essa menina será projetada no momento que ela for tocar na bola. A criança, na segunda infância, ela não faz essa projeção, porque essa organização dela, essa concepção dela sobre o corpo dela é uma concepção estática. Então, ela tem representado lá no cérebro dela todos os pedaços que compõem o corpo dela, mas ela não concebe ainda um movimento, ela ainda não trabalha com hipótese. Aonde ela estará quando ela receber a bola? Não, ela lança para onde a menina estava. E era muito engraçado, porque aí a menina estava lá na frente e todo o resto do time desesperado para pegar aquela bola que ia cair no chão. Isso acontecia dos dois lados. Então, são questões assim, se o professor não tem essa noção, não tem esse conhecimento de que é um processo que está em curso, toda essa organização temporal e essa percepção sobre o outro, né? Como é que eu lido com o meu corpo, com o corpo do outro, enfim, ele é o que o Almir falou, ele fica batendo numa tecla que não tem nada a ver, que não vai resolver aquele problema, né? Então, assim, então não vou dar voleibol na cidade? Não, você vai dar. E é bárbaro, as crianças adoram. A Renata trouxe aqui um depoimento. Mas você tem que entender por que aquilo acontece, qual é a dinâmica que está em curso e o que exatamente você tem que olhar. Então, são duas questões. Primeiro, assim, é o tempo da criança organizar o corpo dela para conseguir rebater naquela bola, né? Volear aquela bola, e isso é uma construção que vai sendo feita ao longo da primeira e da segunda infância, e depois como coletivo, como jogo cooperativo, como é que eu organizo esses passes aí para a bola, de fato, conseguir ir para o outro lado. Fantástico, fantástico. Renata, o voleibol pode ser considerado como uma modalidade que proporciona outros benefícios para além das habilidades motoras? Pode. Na escola, eu adoro fazer essa relação, né, como professora de educação física dentro da escola, com as professoras em sala de aula, né? Primeiro, é algo importante, porque no voleibol, para o time, é importante que cada um tenha habilidades diferentes. Então, se todo mundo tiver a mesma habilidade no mesmo time, não vai ter time para o vôlei. Porque se todo mundo cortar, se todo mundo levantar, não vai acontecer a estratégia do jogo. Então, isso valoriza para as crianças, principalmente, cada um tem qualidades importantes e que um pode fazer uma coisa melhor que o outro, mas que juntos eles são fortes. Mas tem algo que eu gosto muito de trabalhar com eles, que é o seguinte: mesmo assim, é importante que a gente saiba o papel do outro. Por isso que eles trocam de posição. Então, para mim, o mais importante quando eu trabalho com Fundamental 1 não é ensinar, não é desempenhar ou definir quem vai cortar, quem vai receber, quem vai ser livre. Isso não interessa, não está no meu programa ali. Mas sim, quando eles trocam de posição, né, na própria quadra, quem saca, né? E aí eu dou várias maneiras de sacar, a gente cria várias possibilidades, e eles vão descobrindo, por exemplo, que a posição deles no saque é uma, mas quando eles vão para perto da rede, é outra. Mas que é importante eu saber
o que o cara que está na rede faz, para eu dar valor ao que ele faz. Então, a gente aprende a ver as qualidades do outro e trabalhar, não é o que a gente tem de ruim. É dizer assim, olha, eu sou melhor nisso, mas aquilo que eu não sou bom, eu posso trabalhar e também isso ajuda meu time. Porque eu posso cobrir aquele meu colega caso ele caia, caso ele se machuque. Então, assim, isso é um trabalho de solidariedade, mas de pertencimento. E isso traz para o grupo um fortalecimento. Então, a gente ensina para a criança desde cedo que cooperar, né, mesmo que você tenha qualidades e habilidades diferentes, quando isso está junto ali, forma algo muito mais forte, muito mais poderoso, e que nem todo mundo é bom em tudo. E o vôlei traz essa perspectiva. E é muito interessante que eu gosto de trabalhar muito com imagens, com vídeos, com fotos, para trazer também para as crianças essa percepção. Então, outra coisa que é fantástica, eu posso ter o baixinho e posso ter o alto. Né? A palavra inclusiva é fantástica, mas muitas vezes não tem o estigma. Esse que é alto aqui, ele vai sempre ficar perto da rede porque ele vai... Não, ele pode também fazer um bom levantamento, ele pode também ser um grande coringa no jogo. Porque, assim, então, eles percebem que assim, cooperando, trabalhando em grupo, eles vão se fortalecendo. E isso vai para a sala de aula também. Porque na sala de aula, essa relação de respeito e de entendimento entre eles acaba interferindo nas outras disciplinas, nos outros conteúdos. Então, os professores até falam, Renata, quando você trabalha na quadra, na sua educação física, essa relação de grupo, de respeito, eu consigo fazer no meu grupo de sala de aula, dividi-los em grupos para fazer essa ponte. Mas é aquela história, a minha escola tem esse projeto pedagógico da gente trabalhar fazendo essas relações. E isso é poderoso. Fora, né, essa relação que eles têm também de entender que você não está jogando contra ninguém, você joga com. Porque sem o outro não tem jogo. Sem o outro no seu próprio time e sem o outro no outro time. Não tem jogo, não tem possibilidade da diversão, do brincar, do acontecer. Então, isso é necessário. A gente existe porque existe o outro. Então, é empatia, é solidariedade, é cooperação, é respeito às diferenças, né? E é descobrir potencialidades e admirar no outro e ver que aquilo que você não tem em você, o outro te completa. E que você também tem coisas boas que vão completar no outro. Isso, para mim, é o que eu trago muito no Fundamental 1 como base, para além das habilidades motoras. Programa Crianças em Movimento, programa número 30 hoje, sim, senhores, programa número 30, hoje com o tema de voleibol, recebendo o professor Almir Ferreira de Souza conosco aqui. Almir, me conta uma coisa, para que o voleibol continue sendo o segundo esporte mais praticado no país, o que você acredita que ele precisa continuar fazendo ou começar a fazer, visto que a gente vê outros esportes aparecendo aí com força no nosso cenário aí brasileiro? Já foi até comentado aí pela Renata, até dá para a gente fazer uma brincadeira bem rapidinha. Marcelo, me fala o nome de uma jogadora ou jogador da atualidade do vôlei brasileiro. A Macris, para mim, uma das... Boa, você foi fundo agora. Cláudia? Deixa eu ligar meu microfone. Sei lá, Fegaray. Me fala alguém, masculino ou feminino, tanto faz. Tem o Bruninho, tem o Lucas Souza. Então, tá vendo como é fácil? Assim, o que a gente precisa é isso, a gente precisa ter ídolos. Então a gente precisa ter um esporte bem organizado e ter ídolos, né? A gente podia ficar falando aqui uns 10, podia falar do Escadinha, podia falar do William, né? Então a gente tem ídolos, né? Me fala um jogador de basquete aí, masculino ou feminino. Jorginho. Hortência. Da atualidade. Atualidade não tem. Então, me fala um do handball. Também não. Então, esse é o problema. Esse é o problema. Se a pessoa ela já não está envolvida com o esporte, ela não vai saber.
né? E hoje o voleibol consegue atrair porque ele tem ídolos. Ele tem uma confederação, teoricamente, assim, vamos falar que ela é bem organizada, sim, se for comparar com basquete, com handebol e com outras modalidades, que estão até em ascensão agora, né? Então, isso é fundamental, a gente tem que ter ídolos. Quando a gente tinha o Guga aí liderando no tênis, putz, tinha um monte de gente querendo praticar tênis. O que vai acontecer com o skate agora? Nós temos ídolos aí chegando no skate, aproximou a entrada do skate nas Olimpíadas, foi um sucesso, uma coisa maravilhosa, que já devia ter acontecido, porque tem muita gente praticando, já tinha, e agora a gente tem referência, a gente tem ídolos. Então você precisa ter ídolos para que os clubes, as escolas queiram ter as modalidades, queiram desenvolver a modalidade. Né? E aí está o segundo passo, é ter lugar para oportunizar. Né? Eu me lembro, assim, eu viajo muito pelo Brasil, viajo muito por São Paulo, com jogos, com competições e tal. E a gente, às vezes, se depara com algumas coisas bem engraçadas, né? Que é o quê? Assim, você passa lá no meio do mato, você vê lá um campo de cara jogando voleibol na grama, na terra. Né? E o vôlei tem uma particularidade assim, as regiões que tem praia, tá lá, né? O nego vai para a praia e vai jogar. Então, cria-se uma facilidade. O vôlei de praia está até crescendo mais agora, principalmente aqui em São Paulo. Então, são duas coisas muito básicas. Uma que exige do governo federal, do governo estadual, da prefeitura, é ter organização, ter aquela organização em todas as esferas, para que você tenha os ídolos praticando e que você estimule essa molecada com referências. E segundo, é oportunizar, ter locais para praticar. Os clubes de prefeitura, os colégios estaduais e municipais deveriam oportunizar mais. E aí eu acho que falta profissional, como a Renata falou, um pouco mais interessado, mais qualificado. Porque ao mesmo tempo que o vôlei é o segundo praticado, porque tem uma estrutura grande lá em cima, e oferece ídolos, ele tem pouca gente com experiência fazendo, porque é difícil, não é um esporte difícil, é um esporte complicado. Se pegar nós quatro aqui, quem que teve a oportunidade de jogar voleibol, aprender voleibol na escola? Eu acho que talvez só eu, porque sei lá como aconteceu também. Eu tinha um professor abençoado, que foi um cara que inclusive veio do futebol de salão. O cara foi seleção brasileira de futebol de salão, entendeu? E me puxou para o voleibol porque ele tinha uma outra visão da coisa, né? Mas você roda por aí nas escolas estaduais, nas escolas da prefeitura, não é isso que acontece. O cara vai dar o handebol porque é mais fácil, não tem material, também tem isso. O futebol que já está no sangue de todo mundo, né? E o basquete, porque geralmente as quadras já têm a tabela montada ali e fica fácil jogar. O voleibol é difícil, o cara tem que montar a estrutura, tem que montar a rede. Então, é uma sequência de ações que teriam que acontecer, mas a gente continua no caminho aí, né? Você falou do ídolo, né? Eu acho super importante a gente falar sobre isso, porque foi isso que eu sou da natação, mas eu nunca me esqueço da geração de prata, né? Montanaro, Renan, Bernard, né? Aquele jogo histórico no Maracanãzinho, que assim, os primeiros jogos de vôlei que foram televisados, né? Era Atlântica Boa Vista, e isso marcou a minha infância e a minha adolescência. E o que é bacana é que isso foi, né, crescendo, e a gente foi vendo um vôlei que também foi se tornando referência no mundo. Então, não é só lembrar o nome dos nossos atletas famosos e recentes, é saber que nós somos um voleibol referência, inclusive, em termos de escola de voleibol para o mundo. Então, o ídolo é importante. Agora, eu tive um professor na faculdade, que foi o professor Célio Cordeiro, eu fui da Gama Filho. Professor Célio Cordeiro, eu não sabia. Olha, gente, eu era aquele aluno que a bola vinha, eu fazia assim, tá? Entendeu? Na escola. E fui para a faculdade e fui fazer voleibol com o professor Célio Cordeiro. E ele, voleibol 1, ele falou assim para mim: aqui no voleibol 1, eu não vou trabalhar estratégia de treino, não vou trabalhar competição. Eu vou trabalhar para vocês atuarem na escola, para vocês atuarem na base. Depois, no voleibol 2, que é eletiva, quem quiser vai fazer. E ele tirou esse meu medo. E ele me apresentou essa relação do voleibol inclusiva. Entendeu? Então, assim, eu não tive um professor na escola que me trouxesse isso, mas eu tive na faculdade um baita profissional, né, que me despertou esse olhar para o voleibol educacional.
E eu nunca, assim, depois eu tive a honra e o privilégio de conviver com o professor Célio dentro do Conselho de Educação Física até os últimos dias dele. E assim, sempre dizia isso para ele: eu sou muito grata, professor Célio, porque o senhor me abriu uma oportunidade, me desmistificou, né, com toda a minha dificuldade de habilidade motora, que eu poderia ensinar e promover dentro da escola um querer fazer para o voleibol. Né? Então, acho que isso também começa nesse ensino da graduação, da base, de formar professores que estejam abertos a trabalhar na base, lá desde a criança pequena até chegar preparando esses corpos para o alto rendimento ou para a especialização. A Renata foi fundo agora quando ela falou de Célio Cordeiro. Para quem não conhece, não tem a intimidade da coisa, o Célio é o papa do negócio, né? Tanto é que a Confederação Brasileira tem uma estrutura organizacional de cursos, de formação de técnicos que foi desenvolvida e elaborada por ele, né? Então, nós podemos ser técnico nível 1, 2, 3, 4, e agora 5, que não tinham 5 em formação, né? Era só por convocações de seleções nacionais e títulos mundiais. Então, assim, o Célio foi que organizou tudo isso, foi um cara que, enfim, ela teve super bem orientada. Não, a Renata foi lá no fundo. Vamos só completar, que senão metade da ponte aérea que acompanha o nosso programa aqui vai brigar com a gente, vão bloquear a gente. Você falou da Atlântica Boa Vista, a gente tem que falar da Pirelli. O pessoal do APC aqui briga com a gente, não vai boicotar o programa. O pessoal do feminino, para não brigar com a gente, tinha a Super Gás Brás, lá aí do Rio de Janeiro, tinha a Lufkin aqui de Sorocaba, depois... É porque eu torcia para a Atlântica Boa Vista. Eu escuto vocês falarem assim, eu conheço aí tudo de nome, que não é da minha época, eu sou um pouco mais jovem. Tá? Você é mais jovem. Eu imagino, Almir, eu imagino também, mas como esse programa já começou com bola do Play Center, que o pessoal nem sabe mais o que é o Play Center... Eu deixei passar porque é minha amiga, entendeu? Não quis comentar nada, mas a Renata está entregando muito, começou a dar muita dica, eu estou quietinho, tudo isso aí que vocês estão falando, eu escutei de pessoas, não vivenciei isso. Tá bem, viu? Mas a gente vai arrumar. É a bola do Beto Carreiro, viu, gente? A bola do Beto Carreiro, que você vai lá no Beto Carreiro em Santa Catarina, você encontra lá. Bom, mas, gente, é o seguinte, vamos para aquele quadro que é o esperado, mais esperado que a bola do Beto Carreiro, gente. Vamos para o nosso quadro 60 segundos. Gente, é o seguinte, 1 minuto só para vocês responderem ou completarem essa frase aqui, que hoje é uma frase, acho que é muito simples, né? Vamos começar aqui com o nosso convidado, grande professor Almir Ferreira. Almir, o voleibol nas escolas é... precário, infelizmente. A gente não pode olhar só... Não sei se era essa linha de raciocínio que vocês queriam, mas a gente não pode olhar só na escola... Você trouxe a depressão profunda para o voleibol. Não, mas é porque é o seguinte, a gente... eu tenho um contato com a rede particular. Eu sei que na rede particular ele é muito bem desenvolvido, ele é muito bem praticado. Mas se a gente vai olhar na rede pública, que é o que interessa para a prática, ele é precário. Por esses motivos que a gente comentou aqui, o profissional pouco qualificado, pouco interessado, dificuldade em elaborar um processo, então tinha que mudar um pouco essa situação, entendeu? Eu comecei a jogar em escola estadual, é o que eu falo, eu acho que eu fui uma exceção da exceção, que eu fui pescado por um cara que não era da modalidade, entendeu? O cara tinha uma visão completamente, e eu não era nenhum craque, era só porque eu tinha altura. E dali foi uma paixão que tudo que eu tenho hoje é em função do voleibol. Mas, infelizmente, quando você me faz essa pergunta direta, eu vou falar para vocês, eu vou falar da minha realidade. Se eu falar da minha realidade, eu vou falar o seguinte, o que é o voleibol na sua escola? Puta, é só alegria. Entendeu? A molecada briga, eu tenho 40, 50 por turma para fazer. Entendeu? Os caras descem, o pessoal do terceiro colegial, desce correndo, faltando 20 minutos, fala, professor, pelo amor de Deus, deixa eu jogar 20 minutos. Então, é diversão, né? Onde eu trabalho é diversão, onde mais uma meia dúzia ou uma dúzia de colegas aí que eu tenho contato bastante, escolas privadas, é isso. Mas se a gente vai falar no geral, e a gente sabe que esse programa é escutado por muita gente, a gente precisa entender que, assim, é precário. Almir, já vou quebrar aqui um pouquinho o quadro, que a gente falou que é só 60 segundos, mas com você trouxe uma questão, e aí eu já vou levantar aqui uma outra. A gente tem visto hoje muitos projetos sociais, muitas pessoas saindo de projetos sociais. O Brasil é um dos que tem mais ONGs espalhados pelo Brasil. Você acredita que talvez
o trabalho da federação, da confederação, seria levar um programa, uma estrutura direta para as escolas públicas? Eu não sei se dá para a gente jogar isso na conta da Confederação Brasileira e das federações estaduais. Cada federação tem uma maneira de trabalhar, né? Então, você vai no Nordeste, o Nordeste trabalha muito voltado para o vôlei de areia, porque está ali na prática, é muito mais fácil. A Federação de São Paulo trabalha muito com o clube, com a organização desses campeonatos da base. A Confederação oferece campeonatos nacionais aí que nenhum país tem. A gente tem hoje o CBC, né, que administra essa verba federal para incentivar o esporte nacional, organizando campeonatos que nós não tínhamos antes, né, que são os campeonatos estaduais interclubes. Isso ajuda muito. Agora, o que eu acho que precisa, que eu acho que talvez funcione, a gente tem que ver qual é o modelo que funciona aqui no Brasil, que você vai falar dos Estados Unidos, o que funciona é a escola. Aqui não vai funcionar a escola enquanto a gente tiver essa visão que é separado esporte de escola. Aí, desculpa, a gente até entrar numa outra coisa que, se for, vai dar um programa a mais, né? Mas é assim, enquanto as escolas enxergarem apenas mercadologicamente, oferecendo mais horário para estudo, o que acontece? Vai tirar mais gente de prática. Tanto, viram uma visão passando aqui, uma visão aqui. Então, vai tirar mais a possibilidade de prática de qualquer modalidade esportiva, as crianças estudando aí em turno dobrado, né? Os clubes à tarde vão esvaziar, porque não vai ter mais aquela criançada frequentando a partir das 2 horas, a troco do quê? De dizer que estamos oferecendo um estudo melhor, né? Outro dia eu ouvi um pai falando, eu estou com uma menina aqui de Londrina, que o cara mudou para cá, mudou não, né? Arrumou uma estrutura para trazer a filha dele para cá, a menina de 2008, e ele falou outro dia na escola, onde a menina estudava, falou assim, não, mas marcaram prova à tarde, sexta-feira à tarde? Não, minha filha é de vocês até 1h da tarde. A partir da 1h da tarde, ela tem milhões de outras coisas para fazer. Entendeu? Ela vai praticar o esporte dela, ela vai estudar o que ela quiser, ela vai fazer desenho, vai fazer música. Se a escola oferece isso no contraturno, ok. Mas não é isso que as escolas estão fazendo. As escolas estão oferecendo um segundo curso internacional, com a característica de ser uma escola americana, e aí é só estudo. E não é assim que a gente tem que olhar. Eu acho que as ONGs aí nessa demanda ajuda muito. Um programa bem elaborado, uma ONG esportiva bem elaborada, vai tirar muita gente da rua, vai trazer muita gente para o esporte, porque eu estou vendo assim que pelas escolas vai ficar cada vez mais difícil mesmo. Muito bom, esse foi Almir Ferreira de Souza, nesse 1 minuto de rally aqui que nós fizemos aqui, sensacional, Almir, muito bom. Quando a gente traz um especialista, a gente consegue até explorar um pouco mais ele aqui do que estava combinado. Mas voltando ao nosso quadro 60 segundos, não sei se vai ser editado isso ou não, mas voltando ao nosso quadro 60 segundos, Cláudia não, hoje é a vez da Renata. Sim, Renata, o voleibol nas escolas, Olha, eu sou da escola pública, ele é precário, sim, mas eu gostaria de dizer que, olhando por um lado de esperança, ele é uma oportunidade não só de formar esportistas, ou futuros esportistas, que isso pode mudar a realidade social de muitos deles, né? Não é só através do futebol, enfim, o voleibol tem historicamente aí nos seus jogadores essas mudanças de realidade, mas acima de tudo preparar o cidadão para viver no mundo. O que você vive dentro de uma quadra, de um jogo de vôlei, ou numa relação de time de vôlei, você transfere para suas relações de trabalho, para suas relações sociais, para sua relação como cidadão. Então, isso seria, se bem trabalhado, isso sim é uma boa ferramenta, né, para nós, educadores, quando falamos de uma educação menos conteudista, né? Ela tem que ter o conteúdo, mas não esse conteudismo selvagem, mas um conteúdo equilibrado, onde o esporte ele é formativo para a vida, não só para o corpo. Claudinha, o voleibol nas escolas Então, eu ia falar oportunidade também, mas a Rê levou para um lado e eu queria levar para o outro. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana para a gente trabalhar de um esporte que trabalha muito essa questão de cooperação. Porque quando a gente está falando de esportes de invasão, né, existe menos possibilidades de você enxergar o outro. O voleibol ele não torna ninguém invisível, porque são 6 naquela quadra e os 6, cada um com a sua função e cada um no seu espaço, né?
Então, eu acho que é uma oportunidade muito bacana para a gente trabalhar uma modalidade esportiva e para a gente investir nessa questão cooperativa. Muito bom, meus meninos, minhas meninas. Chegamos a mais um programa. Esse foi o 30º programa. Hoje contamos aqui com a presença do professor Almir Ferreira de Souza, falando sobre o voleibol. Sim, o voleibol. E nos outros programas a gente vai trazer outros esportes. E a gente pensa que sempre com os outros esportes a gente também pode aprender e trazer coisas boas para a nossa profissão, seja ela professor de natação, você aí está na escola atuando, no judô, no basquete, enfim, a gente expande a cabeça, a gente expande a mente aqui, a gente vai aprendendo juntos. Almir, cara, foi sensacional, está convidado, a Casa da Criança em Movimento aqui está te chamando, quando você quiser vir aqui bater uma bolinha com a gente, está super convidado aqui, tá bom, meu querido? Agradeço muito o convite de vocês, foi assim, muito divertido e enriquecedor, né? A gente sempre aprende algumas coisas diferentes, a gente entende algumas coisas de relação aí, cada um está vivendo, e eu só tenho que agradecer a Cláudia, a Renata, você mesmo, Marcelo, parabéns pelo programa, pela iniciativa aí. Legal, obrigado, Almir, obrigado. Renata, suas despedidas, minha querida. Muito obrigada, foi um programa incrível, um programa que mexeu na minha memória afetiva. Eu voltei lá atrás, naquilo que me despertou, né, dentro do vôlei, ainda lembrei do meu querido amigo e professor Célio Cordeiro. Então foi assim um programa do coração. E o Almir trouxe aí questões que me tocam sensivelmente, porque apesar de também trabalhar no privado, numa academia de alto nível, onde o vôlei tem um outro tratamento, eu estou na escola e exatamente isso faz todo sentido. Claudinha, com certeza, sua memória afetiva também foi lá longe. Eu quero saber, minha querida, gostou do programa e as suas despedidas? Então, a minha memória afetiva foi para o outro caminho, né? Foi para a relação de trabalho com o Almir, que foi um companheiro de trabalho muito querido, né? A gente tem uma sintonia tão grande, ele nasceu um dia antes de mim. O aniversário dele é um dia antes do meu. Então, assim, ele tem essa cara de bulldog aí, de bravo, ele é tudo isso mesmo, né? Mas, né, mora um ursinho carinhoso aí dentro desse homem, tá vendo, gente? Ela só esqueceu de falar que uns 10 anos depois, né? É um dia antes, mas uns 10 anos depois. Ele tá acabado, né? Vocês viram como o tempo fez mal para ele? Obrigada, viu, pela tua presença. Muito bom te rever aqui. Marcelinho e Rê, semana que vem estamos aí maratonando. Amei. Os movimentos de novo. Amei, gente, amei. Sensacional, depois dessa curiosidade para terminar o nosso programa. Eu só tenho que mandar um abraço para ele. Tom Hanks, não perca esse programa falando sobre voleibol, sobre o Wilson, também não perca. Também, meus amigos, não percam que esse programa foi sensacional, foi uma jornada nas estrelas e, com certeza, uma viagem ao fundo do seu coração, da sua memória afetiva. Então, não perca, semana que vem a gente volta novamente com mais um Crianças em Movimento. Beijos, abraços para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.